E aí família, vamos lá? Está na hora do vídeo. Mais de 600 pessoas infectadas com as variantes do coronavírus no Japão, principalmente com origem do Reino Unido. A disseminação das cepas das variantes do coronavírus não mostraram sinais de diminuir no Japão, com o número de pessoas infectadas com cepas mutantes totalizando 549 até o dia 23 de março, ou 649, se os testes em aeroportos forem incluídos de acordo com o registro divulgado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência no dia 24. A última contagem marca um aumento de 164 pessoas com cepas variantes na semana passada. Os números elevados ocorrem em meio a preocupações com um possível ressurgimento do coronavírus após a retirada da declaração do estado de emergência prolongado sobre o surto de Tóquio nas prefeituras vizinhas no início dessa semana. No início da semana, foi retirado totalmente o estado de emergência no Japão. Não tem lugar nenhum em estado de emergência. Tá? Só que mal foi retirado, ontem em Tóquio já houve 400 casos, assim, houve mais, tá? Eu falo assim, uma média de 400 casos de coronavírus, de infecções. Hoje são 394, então está na casa dos 400 também. Então dá para vocês terem ideia que o bicho ainda vai continuar pegando, tá? Mesmo com a retirada do estado de emergência. Em Kobe, no oeste do Japão e alguns outros municípios, a proporção de pacientes com variantes do coronavírus tem aumentado, fazendo com que os governos, no caso o governo central e o governo local, bem como os especialistas, fiquem cada vez mais alarmados. De acordo com o Ministério da Saúde, os 549 casos de variantes do coronavírus foram confirmados em 26 dos 47 estados do Japão, incluindo Tóquio e a prefeitura mais ao norte de Hokkaido. Então já dá para vocês terem ideia que Kobe é aqui embaixo, Hokkaido é aqui. Então você vê que o bicho pegou. Dessas 549 pessoas, 501, ou cerca de 90%, contraíram a variante do Reino Unido, enquanto 13 pessoas testaram positivo para a cepa inicialmente encontrada da África do Sul e outras 35 pessoas infectadas com a variante do Brasil. Então, graças a Deus que a variante do Brasil é em menor número. Além disso, os testes de triagem do governo local, no caso assim, os governos locais, indicaram um total acumulativo de 792 pessoas suspeitas de terem sido infectadas com as cepas variantes. Não posso deixar de reconhecer que as cepas variantes são altamente transmissíveis, como alguém que trabalha na linha de frente, disse um funcionário da prefeitura de Sapporo. Na capital de Hokkaido, 18 pessoas recentemente descobertas infectadas com a variante do coronavírus em 24 de março. Em pouco mais de 2 semanas, desde que o primeiro caso de cepa mutante foi relatado na cidade em 6 de março, o número de pessoas suspeitas de estarem infectadas com as variantes do vírus dispararam para 123. Sapporo também viu um aglomerado de coronavírus que eclodiram em 2 eventos organizados por empresas relacionadas a alimentos. Então já deu para vocês terem ideia da importância do distanciamento social e não fazer a dita da aglomeração. Em Kobe, as autoridades municipais realizaram de forma independente testes de triagem de cepas variantes em cerca de 60% dos portadores de coronavírus. Durante o período de uma semana até 11 de março, o número de pessoas que foram encontradas infectadas com as variantes do coronavírus por rotas desconhecidas de infecção foram responsáveis por 17,2% de todos os portadores do coronavírus, mostrando um aumento de 5,4% nas 2 semanas anteriores, de 19 de fevereiro a 4 de março. Além disso, a proporção de cepas mutantes entre as amostras nos testes de triagens em Kobe tem um aumento chegando a 55,2% na semana mais recente, do dia 5 a 11 de março. Não podemos ir tão longe quanto dizer que as cepas variantes se espalharam por toda a cidade, mas as proporções de casos variantes está certamente aumentando, disse o prefeito de Kobe, Kizo Hisamoto. No Reino Unido, existem resultados de análise que mostram que as variantes do coronavírus aumentam a transmissibilidade para
crianças pequenas e representam um risco maior de morte. No Japão, as crianças menores de 10 anos representavam 14,9% das pessoas infectadas com cepas variantes em 16 de março. De acordo com o governo da província de Niigata, no centro do Japão, onde os agrupamentos de variantes suspeitos surgiram em uma creche. 12 dos 34 pessoas preocupadas que estavam infectadas com a nova variante do coronavírus eram alunos do estabelecimento. Houve também casos de variantes transmitidas de alunos para os membros de sua família, no caso assim, dos filhos para os pais, quando foi para dentro de casa, infelizmente, né? Takagi Wakita, presidente do Conselho Consultivo de Contramedidas contra o Coronavírus do Ministério da Saúde, disse: se a infecciosidade entre crianças ou de crianças para adultos está aumentando, a situação está se aproximando, no caso assim, de surto de gripe. Ele quis fazer um comparativo, tá? Para a qual as crianças são os principais transmissores, possivelmente levantando a necessidade de tomar diferentes contramedidas. Então já dá para vocês terem ideia que as crianças agora, em determinados casos, estão levando o coronavírus para dentro de casa. Olha só o perigo. Tá? Então, tomem cuidado, tá certo? Procurem se cuidar, para você que mora aqui no Japão. Tá? Aí no Brasil, não dá para dizer muita coisa, porque cada estado, né, tem uma abordagem diferente em relação à proteção do coronavírus. Tem lugares que estão tendo aula, tem lugares que não estão tendo aula, então difícil dizer. Mas aqui no Japão está tudo rodando como se fosse uma vida normal, entre aspas. Tá? E nessa brincadeira toda você vê o que está acontecendo. Então já dá para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui no Japão atualmente em relação a infecções com cepas mutantes do coronavírus. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!